bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com a Previdenciarista. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Débora. Doutora Débora, que é uma profissional, né, uma advogada empreendedora, que está aí em constante ascensão. E eu tenho certeza que ela tem muita coisa para compartilhar com a gente nesse podcast, viu? Débora, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E se apresente aí, por favor, fale um pouquinho de você para o meu público aqui poder te conhecer também. Primeiramente, eu que agradeço, né? E toda vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, seja numa live, num Clubhouse ou numa troca de mensagens, eu sempre digo, né, que eu tenho muito carinho, muita admiração pelo seu trabalho. É uma referência para mim, é um prazer estar aqui nesse podcast, estar nesse novo projeto, né, da Rafa. Entre tantos que ela tem, vem mais um projeto aí, e eu me sinto muito honrada. Eu sou advogada previdenciarista, atuo aqui no Rio de Janeiro, né? Como você disse, eu sou empreendedora, trabalho de forma autônoma, tenho 2 escritórios, um em Duque de Caxias e outro em Belford Roxo. Estou nessa empreitada, acreditando no meu potencial, acreditando que é possível, sim, a gente começar do zero. Então, assim, hoje o meu escritório também ainda atua em outras áreas também, mas o carro-chefe do escritório é o previdenciário. E vamos desenrolar a conversa, que aí a gente vai falando um pouquinho mais. Que ótimo, até porque hoje a gente vai falar sobre a questão do empreendedorismo na advocacia, né? Se é possível ou não empreender na advocacia, porque as pessoas ainda têm um mito quanto a isso. E aí, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu começo. Como foi que você se descobriu uma advogada empreendedora? Então, a necessidade, né, muitas vezes nos força a cobrar mais da gente, acreditar mais no nosso potencial, né? Às vezes, quando a gente se vê numa situação onde a gente não tem muita opção de se fazer, a gente se reinventa. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Quando eu passei na prova da UAB, eu estava gestante de 7 meses e trabalhava num local, eu era gerente de RH, mas era uma empresa de ambiente familiar, onde não tinha muita oportunidade de crescimento, e eu me vi ali na seguinte situação. Eu sabia que era uma empresa onde o meu patrão entendia que funcionária grávida não prestava mais, funcionária grávida não podia acompanhar um filho na consulta, se chegasse atrasada era culpa do filho. Eu sabia que eu ia ter um problema após o nascimento do meu filho, não só na gestação, mas após. E durante a licença maternidade, eu fui lá, né, recebi a carteirinha, tudo, e ali eu tomei uma decisão. Se eu continuasse no meu emprego, eu não ia conseguir acompanhar minha filha. Eu ia sair cedo do trabalho, eu ia chegar tarde e não ia acompanhar os primeiros momentos da minha filha. E ali eu sentei com meu esposo, conversei com Deus, tomei essa decisão de pedir para sair do trabalho, fazendo um acordo para que eu pudesse ter pelo menos esses 5 meses de seguro-desemprego, porque eu estava lá mais de 2 anos, e eu conseguiria, nesse tempo de seguro-desemprego, ir me aventurando na advocacia, que eu nem sabia como fazer. Eu vi um anúncio de correspondente jurídico, eu falei, cara, eu vou mandar mensagem para isso daqui, vou me cadastrar. Eu lembro que acho que era R$70 na época para se cadastrar por 3 meses. Fui lá e me cadastrei, faltando 15 dias para acabar a licença maternidade. Uma amiga minha da faculdade, que já havia passado na prova há um certo tempo, né? Eu não passei de primeira, tive um bloqueio emocional na prova. Foi um período bem difícil. Mais uma coisa que eu me assemelho a você, foi um período de dificuldade. Eu Mas também vencemos, tive um período bem difícil. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz a primeira fase. Eu não sei se foi 6 ou se foi 7. Eu não lembro exatamente quanto, mas foi bem complicado para mim também. O bater na trave foi bem doloroso. E quando eu passei, essa minha amiga já estava advogando há um certo tempo. E ela falou, Débora, estou trabalhando de carteira assinada agora, eu tenho umas audiências. Você topa fazer? Topa, já fez? Já, não tinha feito nenhuma. E faltando 15 dias, ela começou a me passar um monte de audiência trabalhista. E ali eu falei, não, beleza, vai vir um seguro-desemprego, tá pingando essas audiênciazinhas da Andressa, dá para pelo menos, vou aproximar do salário que eu tinha como gerente de RH. E ali, quando faltou um dia antes de eu voltar de licença, a minha assistente me ligou e falou, Débora, tá preparada para amanhã? Eu falei, não, eu não quero ir. Aí ela, fica tranquila, porque vão te dispensar. Eu falei, opa. Falei, tá. Porque a pessoa que eu tinha contratado para entrar no meu lugar não sabia, estava grávida também, de 5 meses. Nossa! Então, quando eu voltei,
tinha acabado de entrar uma pessoa 1 mês no meu lugar. Então, a multa que eles iam ter que pagar por ela valia muito mais a pena me mandar embora. Falei, perfeito. E ali eu saí sem muito saber o que fazer, mas me cadastrei, lembro que no site Migalhas, e comecei. Fiz um site, sem bagagem nenhuma. Fiz um site, coloquei que eu fazia tudo lá naquele site. Não tinha escritório. E eu falei, e a minha meta era ter tempo para minha filha e qualidade de vida para ela. Então, como que eu comecei a advogar empreendendo? Sendo mãe. Vendo ali a necessidade de poder passar um pouco mais tempo com ela. E eu comecei na advocacia de correspondência, que na época, em 2016, me dava um bom rendimento. A advocacia de correspondente, então fazia muito, tirava muita cópia, muito para cartório, prefeitura. E ali eu comecei, mas quando foi em 2018, Rafa, veio o start. Eu estava trabalhando, estava até com um salário razoável, um bom salário, quase o triplo do que eu ganhava como gerente, mas não tinha cliente meu. Pingava uma situação aqui, uma ação lá, era minha irmã, era alguém da igreja, era alguém muito... Eu trabalhava muito, mas não era um cliente meu. Então, ali eu comecei a fazer conta, fiz 1 mês, bateu X valor, fiz outro mês, bateu mais. No terceiro mês que eu vi que estabilizou, eu pensei comigo, chegou a hora de eu montar o meu negócio. Porque essa onda de correspondência vai passar. Não é uma coisa que ia te garantir para sempre, né? Não. Acabava tendo os meus clientes por conta que eu fazia. O que eu fiz? Meu diferencial. Eu não era advogada do processo. Tinha sido contratado só para aquele ato, uma audiência, uma diligência, algo específico. Mas eu cuidava como se fosse meu. Então, muito cliente que vinha da plataforma de correspondência jurídica acabava virando um cliente meu fixo aqui. Então, eu já sabia que eu tinha sempre 10 audiências de um certo cliente, 5 do outro, porque eu acabava cuidando daquele processo como se fosse meu. Mas eu comecei a pensar, né? Eu falei, olha só, eu já estou conseguindo receber X valor fixo por mês. Essa onda vai passar. Cada vez mais as coisas estão ficando digitais. Vai chegar um ponto que não vai ter essa necessidade, ainda bem, né? Imagine agora na pandemia quem se mantinha só com correspondência. Sim, está bem complicado. A gente consegue impulsionar hoje o processo por e-mail, eu nem vou mais ao fórum. Situações pontuais assim, de extrema importância, eu vou. E eu falei, não, vou montar o meu negócio, chegou a hora agora de lutar pelos meus clientes. E ali eu montei o meu primeiro escritório em 2 de maio de 2018, e fiquei alguns dias sentada na mesa esperando o cliente entrar, mas ali eu comecei a minha aventura de ser, de fato, uma advogada empreendedora, de ser não só uma correspondente jurídico, mas de 2018 para cá, eu comecei a me aventurar nessa caminhada de empreendedorismo jurídico, sem saber muito o que fazer, tá? Agora eu quero entrar mais nessa parte, né? Porque a faculdade, ela não nos prepara para a gente advogar. A gente sai de lá sabendo interpretar a lei, a gente sabe fazer uma prova de concurso, fazer a prova da OAB, mas ninguém chega para a gente na faculdade e fala, olha, se você for abrir um escritório de advocacia próprio, você vai ter que entender de gestão de pessoas, de gestão de finanças, vai ter que saber prospectar clientes, você vai ter que saber fazer a venda do seu serviço, né? E fazer o fechamento desse contrato. O que nos é dito é que a advocacia ela não é uma profissão mercantilista, então a gente já sai pensando que não posso vender meus serviços, e é totalmente diferente, né? Porque só existe uma profissão no mundo, como dizem, e é vendedor. Então, assim, todo mundo está vendendo alguma coisa o tempo todo, e na faculdade ninguém fala para a gente isso. E aí, como foi para você abrir o seu próprio escritório, né? Você já adiantou aí que você não estava preparada. Como foi para você todo esse processo, então, de começar no escritório do zero, sem saber essa parte toda que tem por trás de um escritório? Uma aventura. Parando para pensar hoje. Compartilhe com você desse pensamento, desse sentimento. Rafa, assim, parando para pensar hoje, né? Que hoje a gente tem, né, acesso a maiores informações, né, muitas coisas gratuitas. Na pandemia, então, só não se especializou em alguma coisa que não quis. Mas, assim, quando eu passei na UAB, né, porque, na verdade, teve um lapso temporal entre terminar a faculdade e a UAB,
A minha mãe, primeira coisa, você tem que montar um escritório. Eu falei, Nós, você tá nós doida? temos, nós temos datas parecidas, né? Que eu também comecei o meu escritório em 2018, né? Então a gente tem umas datas. Eu fiquei 3 anos entre passar na OAB e abrir meu próprio escritório. A gente tem umas datas aí meio parecidas. Ai, que bacana. E assim, minha mãe, quando eu passei na OAB grávida, a gente vai montar um escritório. Eu falei, que vai montar? Primeiro, não tinha dinheiro para montar. Segundo, ter despesa sem ter cliente. Ficar sentado esperando. Eu não fazia ideia. Eu já tinha um tempo que eu não estava na faculdade. Atuava como empregada e não fazia ideia de o que fazer para prospectar cliente, nada, não sabia, nada. A verdade é essa, eu não sabia. Então, o que na minha cabeça? Eu preciso ter uma reserva. Quando eu comecei a ver que eu tinha já conseguido dentro da vida autônoma, que sempre foi um desafio para mim também, quem foi a vida toda empregada, de repente, ver o dinheiro pingando, mas não ter dia certo para cair, também uma outra aventura, um desespero, o coração passa por vários testes. E eu falei assim, não, vou montar um negócio. Conversei com meu esposo. Eu lembro que eu saí de casa, eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, preciso de um espaço. Eu tenho uns clientes ou outros, mas eu quero os meus clientes. E eu, indo para o fórum, eu passei em frente a uma loja bem próxima da minha casa e eu vi que estava alugando, resolvi perguntar e era o dono, e era um valor super acessível, até hoje é. E eu falei, eu estou indo para o fórum fazer umas audiências, mas mais tarde eu vou voltar com meu esposo, que aqui a gente toma sempre decisão em conjunto. Sim. Voltamos, vimos, e era uma casa de ração, e eu falei, não, mas eu já conseguia visualizar o escritório. Eu visualizo o escritório. E aí um amigo meu que era engenheiro falou, Débora, vê o que você quer, como você quer, ele é empreiteiro, e a gente parcela depois, não tem problema, vou montar esse escritório. Eu falei, beleza, e assim foi. Eu lembro que eu abri a porta do escritório e sentei, Rafa. Esse foi o sentimento. Sentei lá esperando o que iria acontecer. Eu não fazia ideia. Vai chover cliente agora, né? Meu escritório está aberto, estou aqui sentadinha. Vai chover cliente agora. Olha meu marketing jurídico. Meu marketing jurídico era Facebook, postando foto. Bom dia, dentro do escritório. Boa tarde, tomando café. Indo no fórum. Esse era meu marketing jurídico. Eu tinha uma tia do meu esposo que perguntou assim, por que você sempre posta foto? Tomando café, tô no fora, acordei. Eu falei, eu não posso vender meu serviço. Então, a forma que eu posso mostrar para vocês é que eu estou em atividade. Então, se alguém pensa... O raciocínio não era ruim, a execução que era. Sim, o raciocínio estava certo. Se alguém pensar numa advogada, pensar que, mas tem uma menina que aparece sempre no meu Facebook, que sempre está trabalhando, ela deve servir para alguma coisa. Eu sempre imaginei desse caminho. E aí, eu ainda fui ousada, tá? Abri o escritório com uma secretária, porque como eu fazia muita diligência, eu precisava ter alguém dentro do escritório para, pelo menos, atender o cliente e agendar. Uhum. E ali foi, graças a Deus, foi uma aventura que deu certo, mas sem noção nenhuma. Você fala assim, Débora, você tinha um livro caixa? Não. Você sabia quanto entrava e saía? Não. Quem mantinha seu escritório? As diligências. Eu não tinha muita noção. E até hoje não tenho muito, não, mas melhorei, tá? Não estou expert em gestão, não, mas já estou melhor. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vê que aquilo ali não está assim, certo, a gente vai ali e muda uma estratégia. Justamente assim, nunca aconteceu de ficar sem pagar um aluguel, sem pagar a secretária, cortar a luz, sem internet. Nunca aconteceu. E ali eu comecei, graças a Deus, né, entre erros e acertos, tropeços, comecei a caminhar para o escritório. Mas eu confesso que a virada de chave para olhar a minha advocacia como negócio foi no ano passado. Ano passado teve aquele despertar. Eu fiz um curso com um professor que começou em 2019 a fomentar algumas coisas em mim, mas ano passado, quando eu lembro que foi no dia 13 de março, eu fui fazer um curso com o André Bittencourt, né? Você deve conhecer, de benefício de capacidade, ele estava aqui no Rio, e aonde faz a pós, me deu de presente 2 convites, 2 vagas, e foi eu e uma amiga, e eu fui para o curso do André Bittencourt e voltei com a minha filha de férias, com a informação de que o TJ ia fechar, tudo ia fechar. Voltei furiosa para casa naquela sexta-feira, e no final de semana não caiu a ficha, segunda fui trabalhar. Na volta, eu sou fã de Big Brother. Quando eu cheguei na segunda-feira, foi o dia que o Thiago Leifert estava explicando para o Big Brother o que era a pandemia. Sim. E ali a minha ficha caiu. Eu falei, opa, e agora? Aí que já veio um estalo na minha mente, Rafa. O meu escritório fechou.
mas a minha rede social está aberta. Eu vou ter que começar a trabalhar. Então, ali eu me vi como um negócio. Foi a virada de chave, assim, posso cravar, né? A segunda-feira foi dia 16 de março de 2020. A partir dali, eu comecei a entender que eu era, de fato, uma empreendedora. Antes, eu era uma dona de escritório. Legal, você falou que não, eu sou advogada, tenho meu próprio escritório. Mas dia 16 de março de 2020, eu assumi esse papel de verdade. Sim. Eu assumi um papel de... É o meu negócio, é minha fonte de renda, é uma das fontes de renda para manter a minha família. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que depende desse salário para pagar a faculdade, para ter as suas continhas em dia. Eu preciso ter um olhar empreendedor. Então, assim, se falasse, Débora, onde foi a virada de chave? Foi a faculdade? Nunca será. Nunca. É só na hora do aperto mesmo, né? Na hora do aperto que a gente começa a colocar a cabeça para pensar, igual você falou, né? Você precisava criar sua filha e aí, por conta desse aperto, você foi pedir demissão e foi procurar outra coisa para fazer. Foram esses dois starts. Foi a maternidade e a pandemia. A maternidade me deu coragem para romper com um trabalho que não era na minha área, com um salário também que não era satisfativo, para um trabalho que eu vivia num ambiente de assédio moral, para ir meter as caras. E eu fui. Débora, mas não dava para fazer uma pausa aqui, só um minutinho, tá? Já volto. Pronto. Então, foram 2 momentos de start, né? A maternidade para dar essa coragem e a pandemia para me fazer entender que eu era o meu negócio. Apesar de sempre dizer que eu era o meu negócio, mas aquela ficha de ter aquele olhar que, de fato, eu era o meu negócio foi no ano passado. E interessante, porque quando veio a pandemia, muita gente travou, né? Muitos escritórios fechados. Eu lembro que entre março e abril do ano passado, conversei com muitos colegas, muita gente desesperada, e agora eu só sei atender no meu escritório, né? Os meus clientes não podem ir lá, o que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Né? Como é que eu vou pagar as contas agora com as portas do meu escritório fechadas? Enquanto isso, teve uma meia dúzia de colegas que despertaram para uma outra advocacia. Eu mandava motoboy levar documento para assinar. Sim. Porque meu esposo tinha uma hamburgueria na época, só delivery. Então, os motoboys, eles iam levar documento para mim. Comecei a ativar atendimento online. Quando não podia, eu ia de carro também na porta do cliente. Ele vinha todo encapuzado e eu também assinava. E aí a gente foi se reinventando, sabe? Eu acho que a gente precisa aprender a ser mais resiliente, porque nem sempre o mar vai estar favorável. Nem sempre as águas vão estar tranquilas, né? E até tem um provérbio que diz, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, alguma coisa nesse sentido. É alguma coisa desse tipo. E ano passado, né? Mais uma vez, né? Você como uma referência, eu conheci a Ingrid, a nossa coach, né? Maravilhosa. E eu comecei a fazer, eu fiz a minha aula experimental com ela na sexta de carnaval, que foi no dia 1º de março, algo assim. Comecei com ela na quarta, na sexta começou a pandemia. E ela virou e falou assim, e agora? Eu falei, e agora que a gente vai? Eu me programei para investir na minha carreira. Eu me programei para entender que eu preciso desenvolver novas habilidades. Porque saber o direito, Rafa, é uma obrigação nossa. Saber conhecer o previdenciário não é um privilégio. Não é algo, que lindo, é obrigação. A gente é advogado. Agora, a gente saber vender, saber se posicionar. Isso tudo é uma escolha. E ano passado, em meio à pandemia, eu escolhi desenvolver novas habilidades para melhorar o meu negócio. E essas habilidades foram habilidades empreendedoras, que eu tive que aprender a fazer, né? Errando, acertando. Eu costumo dizer que eram uns vídeos meio tortinhos, que ia saindo, mas, sabe, fui zoada de blogueirinha. Teve colegas meus que eu achava que eram amigos dizendo que ia me bloquear, que eu não aguentava mais ver minha cara. Mas ali eu entendi que eu precisava, não bastava ser só advogada, eu precisava ser uma advogada empreendedora, que ninguém ensinou, que talvez a faculdade hoje, daqui a 5 anos, quem se formar, talvez isso já tenha dentro da faculdade, né? O marketing, talvez entre. Mas na nossa época, não tinha, sabe? É aquela época que
os meus colegas de trabalho ou época de estágio, eu sempre ouvi os advogados falando. Eu vou aos lugares, eu nem falo que eu sou advogado, porque senão alguém vai querer vir tirar uma dúvida. Eu entro dentro do Uber e já começo a conversar no telefone. Às vezes não tem ninguém, Rafa. E eu fico, não, tudo bem, aqui é a doutora Débora, sim. Ok, já vou ver se não tem nada. No final, eu dou um cartão. Ontem eu fui ao hospital com a minha filha. Comecei a puxar, ela teve que bater um raio-x, comecei a conversar de aposentadoria especial com técnicos de radiologia. Não sou 007, eu sou advogada, eu sou empreendedora, eu sou meu negócio. Mas é isso. Tem que ser. Vai abastecer. Tem que ser sem vergonha, não tem como. Você vai abastecer o carro sempre no mesmo posto. Vai falar com o frentista, né? Você sabia que você tem direito a aposentar mais cedo? Enfim, a gente tem que... O que não pode fazer é aquela venda explícita, né? Distribuir folheto, propaganda na rádio, isso aí não. Aposente fácil. Isso aí não. Mas até hoje a OAB ainda não proibiu a gente de falar, de conversar com as pessoas e falar que a gente é advogado. Então, enquanto puder, a gente vai falando e vai entregando cartão e vai fazendo network, vai formando uma rede, que uma hora as coisas elas acontecem. Verdade. E aí, pegando esse gancho aí do que você disse da sua virada de chave na pandemia, né? E alguns colegas foram para o caminho contrário, a gente ouve muito ainda algumas pessoas dizerem que o mercado da advocacia está saturado. Você concorda? Hipótese alguma. Eu acho que essa é a maior fake news que já existiu. E, na verdade, não é nenhuma mentira, sabe? Assim, na verdade, virou uma camuflagem para aqueles que não querem sair do lugar, que não querem inovar. Então, a advocacia vai estar saturado, sim, Rafa, para quem não quer estudar. Vai estar saturado, sim, quem quer ignorar a tecnologia. Vai estar saturado, sim, para quem não quer se atualizar, para quem acha que dá para fazer tudo sozinho. Vai estar saturado para quem acha que consegue dar conta de tudo. Vai estar saturado para essas pessoas. Vai estar saturado para quem ignora o poder das redes sociais. Isso a gente não pode dizer que não vai estar. Mas, na verdade, na prática, a advocacia cada vez mais se torna um oceano azul de possibilidade. Você pode ser, aqui, próximo a mim, a gente tem outros escritórios de advocacia próximos, mas a concorrência não me incomoda, porque eu sei que do jeito que eu trato meu cliente, ninguém trata. Da mesma forma que ele também não trata. Então, não é se medir pelo bastidor, pelo palco, pela régua do outro. Cada um tem o seu jeito de cuidar, o seu jeito de prospectar, a sua comunicação com o cliente, que eu acho que essa é a maior falha da advocacia. Sim. Não é de um advogado, não. É da advocacia, da profissão. Muitas vezes a gente acha que o cliente não tem que pedir retorno. Muitas vezes a gente acha que o cliente não tem que pedir satisfação. E, na verdade, principalmente a gente previdenciarista, a gente está lidando com um bem precioso que é a subsistência. Então, muitas vezes, a nossa ausência de comunicação acho que muitas não, né? Acho que a gente precisa alinhar muito isso. Sim. Grande parte da advocacia em si. Então, eu não consigo ver hoje um mercado saturado. Porque o que eu consigo verificar hoje, Rafa, é que cada vez mais o nosso cliente, que não seja um cliente rural, aqui para mim eu não tenho um cliente rural, porque eu sou de área urbana, mas muitas vezes ele já vem com o direito dele na ponta da língua, ele não sabe como executar, ele não sabe como manusear. Por exemplo, ontem, quando eu falei com técnicos de radiologia sobre aposentadoria especial, ele né, antes do Bolsonaro, né? Porque agora eu estou vinculado a uma idade. Entendeu? Então, assim, muitas vezes hoje o cliente ele já tem. Então, o mundo está muito volátil, as informações são muito rápidas agora. Então, se a gente não caminhar nessa sequência também de buscar se atualizar, já aconteceu uma vez, Rafa, que eu fiz um post sobre BPC, 6 e 5. 6 e 4 tinha saído uma decisão de mudar o critério de renda. Nossa! Estava desatualizado. Eu corri. E aí eu tô vendo que eu postei. Aí, quando sai uma coisa nova, né, todo mundo já começa a repostar. Sim. Eu postei isso agora. Foi ano passado que estava aquele... uma coisa diferente. Foi ano passado que começou aquele tira casaco, bota casaco com relação à renda no início do ano. Meio salário mínimo, não, voltou para 1/4. Acho que foram umas 3 ou 4 vezes no ano passado que tentou mudar esse critério de renda.
Eu tinha acabado de postar, acabado. Eu li tudo, olhei tudo, não tinha nada. O tempo que eu estava digitando a legenda e postei, mudou. Então, assim, vai estar saturado para quem não gosta de acompanhar. Débora, só um minutinho novamente, peraí. Tá? Então, quando se pergunta se a advocacia está saturada, na minha opinião, não. Depende de que tipo de advogado a pessoa quer ser. Tem alguns advogados que, infelizmente, o perfil de advogado, dependendo de onde ele estiver inserido, não tem mais perfil de cliente para ele, porque hoje o cliente está na mão, ele tem acesso à informação do processo, ele consegue verificar, consultar. Meu INSS, ele entra, ele dá uma olhada, ele procura, ele está mais interessado. É claro que vai variar muito também da nossa confiança, a confiança que a gente passa no cliente com relação à seriedade do nosso trabalho, mas tem certos hábitos que precisam ser mudados e tem novas habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? O advogado que quer ser restrito ao direito, ele vai acabar caindo num espaço que ele vai ter muito mais concorrência do que um advogado que desenvolve outras habilidades que vão agregar na advocacia dele, porque ele vai acabar caminhando num oceano azul, porque ele vai ser um diferencial. E hoje eu tenho visto muito, eu não sei aí, Rafa, que o cliente que me procura, ele já procurou outros em alguns momentos, e ele não quer só um advogado que diz quanto tempo ele vai ter de aposentadoria, se ele tem direito ou não, ele quer mais alguma coisa. Sim. Ele quer um advogado, ele já quer um advogado, ele quer um advogado mais humano, sabe? Ele não quer só aquele relatório frio que é entregue para ele quer mais alguma coisa. E a gente tem uma grande parte da advocacia que acha que o advogado não tem que ter relacionamento com o cliente. E aí começa a gerar alguns problemas, porque cada vez mais a gente está numa geração de relacionamentos. Eu falo bastante, né, Rafa? Não, que é isso, é isso mesmo. Durante a pandemia, isso ficou muito evidente, né? Porque as pessoas, elas ficaram trancadas em casa, muita gente começou a ficar carente mesmo. E eu lembro que começou a pandemia, acho que foi abril, maio, eu vi que realmente as coisas elas iam demorar para voltar ao normal, quer dizer, o normal não vai voltar nunca, mas voltar, né, a ter o atendimento presencial, a encontrar as pessoas. Eu lembro que eu gravei um vídeo e mandei para cada um dos meus clientes, explicando o momento que a gente estava vivendo, falando que o escritório estava fechado, mas que eu estava atendendo online, que eu me colocava à disposição para resolver qualquer eventual problema que ele tivesse, ou um amigo, ou um vizinho. Eu sei assim, que eu tive um retorno incrível, muita gente primeiro ficou surpresa, nossa, minha advogada me mandando um vídeo, parou um minuto para me mandar um vídeo, né? E muita gente ficou agradecida, nossa, eu estava com muito medo, eu estou sozinha, eu estou muito carente, não sei o que vai ser do futuro, e viu aquele vídeo meu como uma forma de se tranquilizar. Então, assim, ainda mais a gente que lida com o previdenciário, a gente precisa ter essa advocacia mais humanizada, né? Aprender realmente novas habilidades. Como diz, tem um jurista, que eu não me recordo o nome agora, mas ele fala que quem só sabe direito, nem de direito sabe. Né? A advocacia ela vai muito além do direito mesmo, da matéria em si, como você falou, e a gente precisa mesmo trazer esse novo olhar, né? Um novo olhar mais humano, aprendendo novas habilidades, trazendo coisas novas, tanto para o nosso escritório quanto para o nosso cliente, porque isso vai fazer com que a gente se destaque mesmo. Verdade. E eu fiz algo similar a você, só que eu enviei áudio. E eu lembro que no áudio que eu enviei, eu perguntava como é que estava a família naquele momento, se estava todo mundo bem, que eu esperava que todos estivessem com saúde. E o feedback foi o melhor possível, Rafa, porque a verdade é essa, eles não esperam. Apesar, né, deles, de certa forma, quererem essa proximidade com o advogado, ainda existe muito esse dogma, o advogado. Sim. A advogada. Então, quando a gente se coloca numa posição de olhar no olho, de falar, estou aqui, estamos em posição de igualdade. O diferencial aqui é que eu tenho a capacidade técnica, mas somos humanos, não tem aqui patamar mais alto, estamos em diferença, não tem essa. A diferença é que eu estudei para um certo conteúdo, na qual ele não tem conhecimento, ele precisa do meu serviço. Sim. Quando você se coloca
nessa mesma posição igualitária do cliente é diferente. E eu percebi isso na pandemia e percebo isso hoje, porque eu tenho 2 escritórios em municípios vizinhos e em um deles o meu Instagram é muito forte e no outro é o Facebook. E lá, toda semana, tem um cliente do Facebook. Eu lembro que a primeira experiência foi uma cliente que chegou e ela falou assim, eu estava pedindo um sinal a Deus. E eu olhei, eu tinha uma advogada no meu Facebook. Doutora, você está no meu Facebook. Tem noção do que é ter uma advogada? Eu fiquei surpresa, sabe? Ela tem uma advogada no meu Facebook. Eu falei, que isso? Eu olhei as suas fotos. E às vezes eles chegam lá nesse escritório, que é em Primavera, e eles chegam com o celular na mão. Olha para mim, olha para o celular, olha para mim. Não, eu vivo conversar com essa advogada aqui, ela está no meu Facebook. E assim, sabe? E eu percebo que eles se sentem acolhidos. Sim. Eles se sentem naquela posição, tipo, não é uma advogada pedante, não é. Aí teve uma cliente que até falou assim, primeiro advogado acessível, assim, porque ainda tem, às vezes, essa barreira, e tem gente que gosta, tá? Sim. Aqui, eu sou parada na rua muitas vezes, aí às vezes eles pedem, não, doutora, desculpa, né, eu nem te conheço, assim, eu sei que você é advogada, mas parece que eu te conheço, que eu te vejo no Facebook e tudo mais, e eu fico legal. surpresa, porque, assim, é uma reação que realmente eu não espero, né, aí eles meio que, teve uma vez que me parou, nossa, uma celebridade, eu fiquei olhando para o lado, cadê? Aí era eu. Mas é engraçado, né? Teve uma que chegou e falou assim, nossa, você é linda igual na internet. Eu tô sem graça. Eu adoro seus vídeos, eu vejo tudo, eu curto tudo. Eu falei, tô sem graça. Eu, tá bom. São reações que a gente não espera, né? E assim, e é tão natural, Sim. tão sincero. E o mais legal de tudo, Rafa, a gente está se conectando, tirando aquela visão fria que muitas vezes, né, se tem de um advogado. E eu vou lá, curto, comento aniversário, falo, doutora, você comentou meu aniversário. E assim, mas não tem que ter isso, não precisa ter isso. E quem ainda gosta dessa separação, dessa segregação, porque eu sou advogado, está perdendo cliente. Com certeza. Porque aí vem os carismáticos e arrebata isso tudo, sabe? E olha que eu não sou tão simpática, porque eu sou séria, né? Mas é um exercício diário eu ser mais aberta, porque eu tenho essa dificuldade. Eu não sou aquela de chegar e ser assim, espaçosa, de chegar abraçando. Eu sou mais observadora, mas eu sou comunicativa. Eu também sou. Então, eu uso isso. Eu sou tímida, né? Então, é um exercício diário mesmo para ir quebrando. É um exercício diário, todo dia. Aí a Ingrid fica, Débora, você tem que ter mais o canto da sereia. Você tem que ter mais. Eu falo, Ingrid, vamos devagar, né? De alguém que não falava nada, agora ainda fala, não fazia vídeo, agora ainda faz. Vamos devagar, mas assim, eu acho que não tem essa de advocacia saturada. Eu acho que não tem mais esses espaços para advogado que só sabe direito. Precisa ter mais. Hoje, o nosso público ele exige mais. O público, para você ver, quando a gente atende muito idoso, né? Esse perfil, ou um perfil de pessoas enfermas, né? Por causa de uma incapacidade, eles não querem só o direito, eles querem acolhimento. Eles querem olho no olho. Então, não dá para ser um previdenciarista só técnico. É necessário também que tenha outras habilidades. Você precisa entender que não é puxar saco de cliente, não é isso. É humanizar a sua advocacia. Sim, com certeza. Débora, é isso. Nossa, sua história, assim, fantástica. Como eu disse, vários pontos aí muito interligados com a minha história, né? Principalmente essa questão de empreender por necessidade mesmo, né? Empreendedorismo para mim, tanto para você, foi o único caminho que a gente viu de conseguir primeiro pagar as contas, né? E depois uma forma de conseguir o sucesso para o nosso trabalho, com o nosso trabalho. Costumo dizer que sucesso para mim pode ser diferente do que é sucesso para você, mas eu tenho certeza que você já está aí alcançando seu sucesso, seja ele qual for a definição aí para você, viu? Muito grata mesmo por você ter aceitado participar desse episódio do podcast Conversa com a Previdenciarista.
Temos muito ainda que conversar, então espero você aqui outras vezes para a gente trazer outros assuntos, quem sabe algum tema específico do direito previdenciário também. Mas deixa agora uma mensagem final aí para quem está começando na advocacia e está meio desanimado e acha que a advocacia não é para ele. Primeiro, né? Novamente agradeço, sou grata. E, assim, o que eu gostaria de deixar, dois recadinhos bem breves. Um para quem está começando e para quem já começou. Para você que está começando, eu gostaria de dizer que é possível, na medida da sua entrega, na medida da sua busca, na medida que você entende que você precisa, que às vezes aquilo ali é o que você tem que fazer. E muitas vezes a vida nos conduz a um momento de escolhas. Então, escolha a advocacia. Às vezes as pessoas querem muito só o concurso, mas a advocacia é possível ter sucesso, e para mim sucesso são... Eu não consigo ver sucesso como um bolo, assim, gigante. Eu vejo como pequenas doses, sabe? Então, quem está começando, olhe para a sua história, olhe para as possibilidades. Se tem uma possibilidade, agarre-se ela, mesmo que seja apenas um. Cuidado com quem você vai ouvir, porque muitas vezes a pessoa que você acha que vai lhe dar o conselho está torcendo e não está. Siga a sua intuição. Eu acho que é muito importante. Se eu tivesse seguido a intuição que minha mãe queria lá no começo, eu não tinha nem como manter um escritório. E eu entendi qual era o momento. Se conheça como um profissional para entender qual é o caminho, né, a seguir. Será que é o momento agora? Porque a gente está muito nessa época de empreendedorismo, mas será que essa época é o momento agora de sair de uma parceria, sair de ser um associado? Entenda, planeje, se organize, porque ser empreendedor não vai ser fácil. Não é. Pelo contrário, é mais trabalho ainda. Se eu fosse empregada hoje, dependendo de onde, eu estaria de folga para cuidar da minha filha de sexta até hoje. Mas não, ela estava febril de um lado, eu estava com o computador na mesa fazendo os prazos. Mas eu sou muito grata por tudo que eu tenho vivido e por tudo que a minha advocacia tem proporcionado. Mas saiba que está começando, estuda marketing, estuda desenvolvimento, estuda venda, porque isso vai agregar. E para você que já começou, eu até postei isso no domingo, Rafa, pare só de começar, comece também a terminar. Às vezes a gente está muito nessa vibe, eu tenho que começar, começa um monte de coisa e não termina nada. Então, vá lá, olhe no seu caderninho, nas suas anotações e veja o que você pode começar a terminar também, porque é importante. Começar alguma coisa é muito bom, mas se comprometer a terminá-la e ver aquilo executado, o sentimento é indescritível. Então, que para você que começou e que às vezes está olhando para a sua história e está vendo que não está funcionando, seja mais grato com a sua história também. Nem todo mundo é só ganho, nem todo momento a gente vai só ganhar, e as perdas também nos ensinam a amadurecer, nos ensinam a ter um olhar diferente, nos ensina principalmente a entender que às vezes as coisas sair do controle é bom também, a ser resiliente, a tirar a gente da zona de conforto. Nem todo problema que vem nos afligir é para nos derrubar. Às vezes, só para a gente ter uma nova perspectiva, olhar por uma nova ótica, ver um novo objetivo, tentar recalcular a rota, mas que a gente nunca venha pensar em parar. Esse é o meu recado, Rafa. Perfeito, não poderia ter recado melhor, viu? Mais uma vez, muito obrigada. E eu aguardo todos, então, no próximo episódio do podcast Conversa com a Previdenciarista.